Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Imagina encontrar alguém por apenas 5 segundos e nunca mais esquecer aquele rosto. E se, 2 anos depois, essa pessoa aparecesse na sua vida, mas como sua empregada? O que você faria? Comenta aqui embaixo. Você acredita em amor à primeira vista? E me conta, de que cidade você está assistindo? Vamos começar. O silêncio do Palácio Al-Rashad era pesado como ouro. Cada corredor ecoava história, cada pilar sustentava poder. E no centro de tudo aquilo, erguido sobre mármores brancos e promessas ancestrais, estava ele. Sheikh Malik Al-Rashad. 28 anos. 2 deles sentado no trono. Nenhum deles vivido com leveza. Ele atravessou o grande hall com a postura de quem nasceu para comandar, ombros largos, passos firmes, olhar frio o suficiente para congelar qualquer alma que cruzasse seu caminho. O terno escuro talhado sob medida acentuava cada linha do seu corpo, e a barba curta emoldurando a mandíbula forte completava a imagem de um homem que não pedia permissão. Ele tomava. Malik não sorria. Não fazia piadas. Não desperdiçava palavras. Ele governava com mão de ferro e coração blindado, exatamente como seu pai havia ensinado antes de morrer. Um sheik que sente demais, governa pouco, dizia o velho. E Malik levou aquilo ao pé da letra. Mas havia algo que ninguém sabia. 2 anos antes de se tornar sheik, quando ainda estudava diplomacia nos Estados Unidos, ele viu uma mulher. Apenas uma vez. 5 segundos. Ela estava no campus, carregando livros contra o peito, cabelos longos dançando ao vento, sorriso leve nos lábios como se carregasse segredos doces demais para o mundo. Ele parou no meio da multidão, incapaz de desviar os olhos. Sentiu algo estranho, perturbador, incontrolável. E então ela desapareceu. Ele nunca soube o nome dela. Nunca a encontrou novamente. Mas também nunca a esqueceu. Aquele rosto o assombrava em sonhos, em pensamentos distraídos, em momentos de solidão que ele jamais admitiria sentir. Malik aprendeu a viver com aquela ausência como quem vive com uma cicatriz invisível. Ele voltou para casa, assumiu o trono, construiu uma reputação de homem implacável. Mulheres vinham e iam. Nenhuma tocava nada além da superfície. Porque nenhuma delas era ela. E então, naquela tarde de quinta-feira, enquanto atravessava o corredor oeste do palácio para uma reunião com embaixadores, Malik viu o impossível. Ela. A mulher dos seus sonhos. A mulher que ele procurou sem saber onde buscar. A mulher que marcou sua alma antes mesmo de ele saber o que era ser marcado. Estava ali. No meio do corredor. Vestindo o uniforme preto das empregadas do palácio. Carregando toalhas brancas dobradas nos braços. Malik parou. Literalmente parou. Seu coração, aquele músculo treinado para nunca falhar, disparou como se tivesse esquecido o ritmo. Ele sentiu o ar faltar, sentiu o chão tremer, sentiu o universo inteiro convergir para aquele único momento. Era ela. Não havia dúvida. Os mesmos olhos dourados. Os mesmos cabelos castanhos ondulados, agora presos num coque simples. A mesma delicadeza nos traços, a mesma presença que o fez parar 2 anos atrás. Mas agora ela estava ali, servindo ele. Samira Nazir não percebeu de imediato. Ela caminhava distraída, contando mentalmente quantas toalhas ainda precisava levar para os aposentos do lado sul. Seu primeiro dia no palácio estava sendo exaustivo, humilhante, surreal. Ela, que estudou administração nos Estados Unidos, que sonhava em liderar projetos na empresa da família, agora carregava toalhas como uma simples empregada. Tudo por causa do pai. É temporário, ele dissera, voz embargada, olhos evitando os dela. Vendi seu contrato de serviço ao palácio. É a única forma de salvar a empresa. Quando as dívidas forem pagas, eu te tiro de lá. Prometo. Samira queria gritar. Queria chorar. Queria dizer que aquilo era injusto, cruel, desumano. Mas viu a derrota nos olhos do pai e engoliu as palavras. Ele não tinha escolha. E, aparentemente, ela também não. Então ali estava ela. No palácio do homem que ela admirava de longe. O homem que ela assistia em entrevistas e discursos com uma fascinação que nunca ousou confessar.
O homem que ela achava inatingível, distante, perfeito demais para ser real. Sheikh Malik al-Rashad. Ela tinha visto a coroação dele pela TV, 2 anos atrás, e sentiu algo estranho. Um arrepio. Uma conexão inexplicável. Como se já o conhecesse de algum lugar. Como se aquele rosto fosse familiar, mesmo sabendo que nunca haviam se encontrado. Samira se tornou uma fã silenciosa. Guardava recortes de jornais, assistia discursos, imaginava como seria estar perto dele. Mas nunca imaginou que esse perto seria assim. Como empregada. Como serviçal. Como alguém invisível. Foi então que ela sentiu o peso de um olhar. Samira ergueu os olhos, e congelou. Ele estava parado no meio do corredor, a poucos metros de distância. Terno impecável. Postura dominante. E aqueles olhos castanho-âmbar fixos nela com uma intensidade que queimava. Não era um olhar casual. Não era o olhar de um patrão para uma empregada. Era o olhar de um predador que acabou de encontrar aquilo que procurava. Samira sentiu o coração disparar. As toalhas quase escorregaram dos seus braços. Ela não conseguia desviar os olhos, não conseguia respirar direito, não conseguia entender por que aquele homem, o sheik, o homem mais poderoso do país, a olhava daquele jeito. Como se a conhecesse. Como se a desejasse. Como se nunca fosse deixá-la ir. Malik deu um passo à frente. Apenas um. Mas foi o suficiente para Samira sentir o peso da presença dele, a autoridade que emanava de cada movimento. Ele não sorriu. Não disse nada. Apenas continuou olhando, como se estivesse gravando cada detalhe do rosto dela na memória. E então, finalmente, ele falou. Qual é o seu nome? A voz era grave, controlada, mas havia algo por baixo. Algo perigoso. Algo que fazia Samira querer correr, e ao mesmo tempo ficar. Ela engoliu em seco, forçando as palavras a saírem. Samira, Excelência. Samira Nazir. Malik repetiu o nome em silêncio, como se estivesse saboreando cada sílaba. Samira Nazir. Finalmente, ele tinha um nome. Finalmente, ela estava ali. E agora que a encontrou, ele não pretendia deixá-la escapar. Nunca mais. Você trabalhará diretamente para mim, disse Malik, voz firme, sem espaço para questionamentos. A partir de agora, você responde apenas a mim. Entendeu? Samira piscou, confusa. Sim, Excelência. Ele assentiu, olhar ainda fixo nela, como se estivesse lendo cada pensamento, cada emoção, cada batida do coração dela. Então virou-se e seguiu pelo corredor, deixando Samira parada ali, tremendo, sem entender o que acabara de acontecer. Mas uma coisa ela sabia. Sua vida nunca mais seria a mesma. Samira não dormiu naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via aquele olhar. Intenso. Penetrante. Devastador. O sheik a olhara como se ela fosse a única pessoa no universo, e isso deveria assustá-la. Deveria fazê-la querer fugir. Mas não fazia. Ao invés disso, ela sentia o coração acelerar. Sentia um calor estranho subir pelo corpo. Sentia algo perigoso e inevitável se instalando dentro dela. Ele só estava sendo autoritário, murmurou para si mesma, virando-se na cama estreita do quarto das empregadas. É assim que homens poderosos são. Não significa nada. Mas ela sabia que estava mentindo. Porque ninguém olhava daquele jeito sem significar algo. Na manhã seguinte, Samira foi convocada ao escritório particular do sheik. O coração dela disparou assim que ouviu a ordem. Ela trocou o uniforme às pressas, prendeu os cabelos, tentou controlar a respiração. É só trabalho, repetiu para si mesma. Ele provavelmente quer explicar suas funções. Nada mais. Mas quando ela entrou no escritório e viu Malik sentado atrás da mesa de mogno, terno escuro impecável, olhar fixo nela como se estivesse esperando por aquele momento desde sempre, Samira soube que estava enganada. Aquilo não era só trabalho. Sente-se, ordenou ele, voz calma mas carregada de autoridade. Samira obedeceu, sentando-se na cadeira de frente para ele. Manteve as mãos cruzadas no colo, tentando parecer profissional, controlada. Mas por dentro, estava desmoronando. Malik a observou em silêncio por longos segundos, estudando cada detalhe.
A forma como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa. A forma como evitava o olhar dele, mas sempre voltava, como se não conseguisse resistir. A forma como o peito dela subia e descia num ritmo acelerado. Ela estava sentindo. E isso satisfazia de uma forma primitiva e perigosa. Você estudou administração nos Estados Unidos, disse Malik, folheando uma pasta sobre a mesa. Não era uma pergunta. Ele já sabia. Já havia investigado tudo sobre ela desde o momento em que descobriu o nome. Samira piscou, surpresa. Sim, Excelência. Por que está trabalhando como empregada? A pergunta foi direta, cortante. Samira sentiu a garganta apertar. Meu pai teve problemas financeiros. Ele vendeu meu contrato de serviço ao palácio. É temporário. Malik inclinou a cabeça, olhar penetrante. Temporário. Sim. Assim que a empresa se estabilizar, ele vai me tirar daqui. E se eu não deixar? Samira congelou. O quê? Malik se levantou, dando a volta na mesa com movimentos felinos, controlados. Ele parou ao lado dela, próximo demais, e Samira teve que erguer o rosto para encará-lo. E se eu decidir que você fica, repetiu ele, voz baixa, perigosa, que você trabalha para mim. Apenas para mim. Pelo tempo que eu quiser. O coração de Samira disparou. Você não pode fazer isso. Os lábios dele se curvaram num sorriso mínimo, quase cruel. Eu sou o sheik, Samira. Posso fazer o que quiser. Ela engoliu em seco, sentindo o peso da verdade naquelas palavras. Malik se inclinou levemente, ficando ainda mais próximo. Você já esteve nos Estados Unidos há 2 anos. A pergunta a pegou de surpresa. Sim, eu estudava lá. No campus da universidade. Samira franziu a testa, confusa. Sim, mas, por quê? Malik não respondeu. Apenas continuou olhando para ela com aquela intensidade que fazia Samira se sentir nua, exposta, completamente vulnerável. Eu te vi, disse ele finalmente, voz rouca. Há 2 anos. No campus. Você carregava livros. Estava sorrindo. Samira arregalou os olhos. O quê? 5 segundos. Foi só o que eu tive. E então você desapareceu. Ela não conseguia processar o que estava ouvindo. Não conseguia acreditar. Você me viu? Mas, como? Eu nunca te esqueci, Samira. A voz dele era quase um sussurro agora, carregada de algo intenso, obsessivo. Procurei por você. Não sabia seu nome. Não sabia onde encontrar. Mas nunca esqueci seu rosto. Samira sentiu lágrimas queimando nos olhos. Ela também o reconhecera. Na TV, durante a coroação. Sentiu aquela conexão inexplicável. Aquele arrepio. Aquele reconhecimento. Era ele. O homem que ela viu de relance naquele dia. O homem que depois se tornou sheik. O homem que ela passou 2 anos admirando de longe, sem saber que ele também a procurava. E agora você está aqui, continuou Malik, erguendo a mão e tocando levemente o rosto dela. Samira estremeceu com o contato. Finalmente. Ela deveria recuar. Deveria lembrar que ele era o sheik e ela era apenas uma empregada. Deveria manter a distância. Mas não conseguia. Porque aquele toque era tudo o que ela secretamente desejara. Excelência. Começou ela, voz tremendo. Malik, corrigiu ele, polegar acariciando a maçã do rosto dela. Quando estivermos sozinhos, você me chama de Malik. Eu não posso. Pode, disse ele, voz firme. E vai. Então, antes que ela pudesse protestar, Malik recuou, voltando para trás da mesa como se nada tivesse acontecido. Você trabalhará diretamente nos meus aposentos. Limpeza, organização, qualquer coisa que eu precisar. Entendeu? Samira assentiu, ainda tremendo. Sim. Ótimo. Pode ir. Ela se levantou rapidamente, quase tropeçando, e saiu do escritório sem olhar para trás. Mas ela sabia. Sabia que aquilo estava apenas começando. E que, não importava o quanto tentasse resistir, ela já estava perdida.
Samira tentou manter distância nos dias seguintes, mas era impossível. Malik a convocava constantemente para organizar documentos, para servir chá durante reuniões, para simplesmente estar presente enquanto ele trabalhava. E cada vez que ela entrava naquele escritório, ele a olhava daquele jeito, como se ela fosse dele, como se sempre tivesse sido. Samira lutava contra os próprios sentimentos, contra a forma como o coração acelerava quando ele estava por perto, contra a forma como o corpo dela respondia ao olhar dele, ao toque acidental dele, à voz dele. Ela sabia que era errado. Sabia que ele era o sheik e ela era apenas uma empregada. Mas não conseguia controlar. Porque, no fundo, ela sentia o mesmo que ele. As manhãs se tornaram um ritual de tortura silenciosa. Samira acordava cedo, vestia o uniforme preto impecável, prendia os cabelos num coque perfeito e respirava fundo antes de sair do quarto. Cada dia era uma batalha entre o dever e o desejo, entre a razão e o coração que insistia em bater descompassado sempre que pensava nele. E pensar nele era inevitável. Malik al-Rashad tinha se infiltrado em cada canto da mente dela. Nos sonhos, ele aparecia com aquele olhar penetrante, aquela voz grave que fazia sua pele arrepiar. Acordada, ela se pegava relembrando cada palavra que ele dissera, cada toque acidental que queimara como fogo, cada momento em que o ar entre eles se tornará denso demais para respirar. Você está distraída ultimamente, comentou Laila, uma das empregadas mais antigas, enquanto dobravam toalhas na lavanderia. Samira sobressaltou. Estou. Está. E todos sabem por quê. Laila baixou a voz, olhando ao redor para garantir que estavam sozinhas. O sheik não tira os olhos de você. É perigoso, menina. Muito perigoso. Não é nada disso, mentiu Samira, sentindo as bochechas queimarem. Não minta para mim. Eu trabalho aqui há 15 anos. Já vi esse olhar antes. Laila segurou o braço dela, expressão séria. Mas nunca vi assim. Tão intenso. Tão possessivo. Malik al-Rashad não é homem de meio termo. Quando ele quer algo, ele toma. E agora ele quer você. Samira engoliu em seco. Ele é o sheik. Eu sou apenas uma empregada. Não pode haver nada entre nós. Deveria dizer isso ao coração dele. E ao seu também. Laila suspirou. Só tenha cuidado. Corações partidos são a mercadoria mais comum neste palácio. As palavras ecoaram na mente de Samira pelo resto do dia. Ela tentou se concentrar nas tarefas, mas era inútil. Sua mente vagava constantemente para o escritório no segundo andar, onde Malik trabalhava. Ela imaginava ele sentado atrás daquela mesa imponente de mogno, terno impecável, olhar concentrado nos documentos. Será que ele pensava nela também? Ou ela era apenas mais uma distração temporária? Foi durante uma tarde, quando Samira levava documentos para o escritório, que ela encontrou outra pessoa ali. Um homem alto, de aparência refinada, terno claro, sorriso fácil nos lábios. Ele estava sentado numa das poltronas, folheando papéis despreocupadamente. Quando viu Samira entrar, ele ergueu os olhos, e o sorriso se alargou. E quem é essa beleza? Perguntou ele, voz suave, quase sedutora. Samira hesitou. Eu sou Samira, empregada do palácio. O homem se levantou, aproximando-se dela com passos lentos, quase felinos. Havia algo calculado em seus movimentos, algo que fazia Samira sentir como uma presa sendo avaliada. Empregada? Com essa aparência? Que desperdício! Samira corou, desconfortável. Ela apertou os documentos contra o peito, como se fossem um escudo. Eu preciso deixar estes documentos. Pode deixar aqui, disse ele, estendendo a mão. Os dedos dele eram longos, elegantes, mas havia algo frio naquele gesto. Eu entrego ao meu primo. Samira piscou. Primo? Sou Faisal al-Rashad, primo do sheik. Ele sorriu novamente, mas havia algo estranho naquele sorriso. Algo que não alcançava os olhos. Algo que fazia Samira querer recuar. Ela já tinha ouvido falar de Faisal. Rumores sussurrados pelos corredores sobre o primo ambicioso que sempre esteve à sombra de Malik. Sobre disputas antigas por poder e reconhecimento.
sobre uma inveja que corroía silenciosamente. Ainda assim, ela entregou os documentos e fez menção de sair. Espere, chamou Faisal. Havia uma nota de comando na voz dele, diferente da autoridade natural de Malik. Esta parecia forçada, como alguém tentando provar algo. Você é nova aqui, não é? Sim. Então deixe-me dar um conselho. Ele se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal dela, baixando a voz até se tornar quase um sussurro conspiratório. Cuidado com Malik. Ele pode parecer interessado, mas homens como ele não se importam com pessoas como nós. Para ele, você é só mais uma. Samira sentiu um aperto no peito. As palavras de Faisal ecoavam seus próprios medos, aquelas dúvidas que a assombravam nas noites insones. Eu não. Sei como é, continuou Faisal, voz suave mas carregada de veneno disfarçado de preocupação. Ele faz você se sentir especial. Faz você acreditar que é diferente. Olha para você como se fosse a única mulher no mundo. Mas no final, você é descartável. Sempre é. Já vi isso acontecer antes. Muitas vezes. Antes que Samira pudesse responder, antes que pudesse processar a mistura de medo e raiva crescendo dentro dela, a porta se abriu com força. E Malik entrou. A mudança no ambiente foi instantânea. Como se uma tempestade tivesse invadido o escritório. A temperatura pareceu cair vários graus, o ar ficou denso, carregado de uma tensão perigosa. Seu olhar foi direto para Faisal. Frio. Mortal. O que você está fazendo aqui? A voz de Malik era baixa, controlada, mas havia uma ameaça subjacente que fez Samira estremecer. Ela nunca tinha visto esse lado dele. Esse lado perigoso, implacável, capaz de destruir com um único olhar. Faisal, no entanto, sorriu. Inocente. Despreocupado. Como se não percebesse, ou escolhesse ignorar, a fúria contida no primo. Apenas conversando com sua nova empregada. Ela é encantadora. O maxilar de Malik se contraiu. Samira podia ver os músculos tensionando, podia ver a forma como ele lutava para manter o controle. Saia. Claro, primo. Faisal deu um último olhar para Samira antes de sair, sorriso ainda nos lábios. Mas havia algo nos olhos dele. Algo que dizia que aquilo estava longe de terminar. Quando a porta se fechou, o silêncio foi ensurdecedor. Malik virou-se para Samira. E ela viu então a tempestade que ele tinha segurado enquanto Faisal estava ali. Viu a fúria, o medo, a possessividade crua e sem filtros. O que ele disse a você? Samira hesitou. Parte dela queria mentir, queria dizer que não foi nada. Mas outra parte, a parte que estava cansada de lutar, cansada de fingir, queria a verdade. Nada. Só, conversamos. Mentira. Ele deu um passo frente, olhos fixos nela com uma intensidade que a deixava sem ar. O que ele disse? Samira engoliu em seco. Suas mãos tremiam. Ele disse para eu ter cuidado com você. Malik riu. Mas não havia humor naquele riso. Era um som seco, amargo, carregado de anos de rivalidade e traição familiar. É claro que disse. Faisal sempre tentou tirar o que é meu. Eu não sou sua, disse Samira, voz mais firme do que esperava. As palavras saíram num ímpeto de coragem desesperada, uma última tentativa de manter algum controle sobre a situação que escapava rapidamente de suas mãos. Malik parou. Seu olhar fixo nela era tão intenso que Samira sentiu como se ele pudesse ver através dela, ler cada pensamento, cada medo, cada desejo secreto que ela tentava esconder. Então, lentamente, perigosamente, ele se aproximou até ficarem a centímetros de distância. Samira podia sentir o calor emanando dele. Podia sentir o perfume masculino que a deixava tonta. Podia ver cada detalhe daqueles olhos escuros que a assombravam dia e noite. Ainda não, murmurou ele, voz rouca, carregada de promessa e ameaça. Mas vai ser. E antes que Samira pudesse respirar, antes que pudesse protestar ou ceder, ele se afastou abruptamente e saiu do escritório, deixando-a sozinha, tremendo, com o coração aos pedaços. Porque, não importava o quanto tentasse lutar, ela sabia que ele estava certo. Ela já era dele. Sempre foi. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa.
Samira não conseguia tirar Malik da cabeça. Cada olhar dele, cada palavra, cada toque acidental queimava na memória dela como fogo vivo. Ela tentava se convencer de que aquilo era apenas atração física, que passaria, que ela precisava manter a distância. Mas era impossível. Porque cada vez que ele entrava numa sala, o ar mudava. Cada vez que ele falava o nome dela, algo dentro dela se quebrava um pouco mais. Cada vez que ele a olhava daquele jeito, como se ela fosse a única coisa que importava no mundo, Samira sentia as defesas desmoronarem. Ela estava apaixonada. Desesperadamente, irremediavelmente apaixonada. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. As noites eram as piores. Samira deitava na cama estreita do quarto das empregadas, olhando para o teto rachado, e se permitia sonhar. Sonhar com coisas impossíveis. Com um mundo onde títulos não importavam, onde ela poderia estar nos braços dele sem culpa, sem medo, sem as correntes invisíveis da hierarquia que os separavam. Ela imaginava como seria acordar ao lado dele. Ver aqueles olhos escuros se abrindo lentamente, fixando-se nela com aquela intensidade que a deixava sem ar. Sentir os dedos dele traçando caminhos preguiçosos pelo seu rosto, pelos seus cabelos, enquanto ele sussurrava palavras que ela mal ousava esperar ouvir. Você é minha, ele diria. E dessa vez, ela não negaria. Mas então a realidade invadia os sonhos como água gelada. Ela não era nada para ele. Apenas uma empregada. Uma entre dezenas. E Sheikh não se apaixonavam por empregadas. Isso só acontecia em contos de fadas. E a vida dela estava longe de ser um conto de fadas. Durante o dia, Samira se obrigava a focar no trabalho. Limpava, organizava, servia, mantinha a cabeça baixa e as mãos ocupadas. Mas era inútil. Porque Malik tinha o hábito perturbador de aparecer nos momentos mais inesperados. Ela estaria dobrando lençóis na lavanderia, e de repente sentiria aquela presença. Viraria e ele estaria ali, encostado na porta, braços cruzados, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Continue, ele diria simplesmente. E ficaria ali, assistindo, até que as mãos dela tremessem tanto que ela mal conseguia segurar o tecido. Ou ela estaria no jardim, regando as flores, e ouviria passos atrás dela. Não precisava virar para saber quem era. O corpo dela reconhecia a presença dele antes mesmo do cérebro processar. As rosas estão bonitas este ano, ele comentaria, voz casual, mas havia algo por baixo. Algo quente. Algo perigoso. Sim, Excelência, ela responderia, mantendo os olhos fixos nas flores, porque olhar para ele era admitir derrota. Olhe para mim, Samira. E ela olharia. Sempre olhava. Por que negar Malik al-Rashad era impossível. Foi Layla quem finalmente confrontou-a. Você precisa ter cuidado, disse a empregada mais velha, puxando Samira para um canto vazio do corredor. O sheik está ficando imprudente. Todo mundo percebe como ele olha para você. Como ele encontra desculpas para estar perto de você. Isso vai causar problemas. Eu não estou fazendo nada, protestou Samira, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Não precisa fazer nada. Ele está fazendo por vocês dois. Layla segurou os ombros dela, olhar sério. Samira, eu gosto de você. Você é boa menina. Mas homens poderosos são perigosos. Eles tomam o que querem e depois seguem em frente. Não deixe seu coração ser destruído por um homem que nunca poderá ser seu. As palavras ecoaram na mente de Samira por dias. Ela sabia que Layla tinha razão. Sabia que estava se encaminhando para um desastre. Mas não conseguia parar. Era como estar numa queda livre, sabendo que o chão estava chegando, mas incapaz de fazer qualquer coisa para evitar o impacto. A gota d'água veio numa manhã, quando Samira estava organizando a biblioteca particular de Malik. Ela estava numa escada, alcançando os livros nas prateleiras mais altas, quando sentiu a presença dele. Desceu rapidamente, alisando o uniforme, tentando parecer profissional. Excelência, eu já estou terminando. Não precisa terminar. Ele se aproximou, passos lentos, deliberados. Quero falar com você. O coração dela disparou. Sobre o quê? Sobre nós. O mundo parou. Não há um nós, Excelência. Ah! Ele estava perto demais agora.
perto o suficiente para ela sentir o calor dele, o cheiro dele, a força absoluta que emanava de cada poro. E você sabe disso. Eu sou uma empregada, sussurrou Samira, voz tremendo. E você é o sheik. Não pode haver nada entre nós. Por que não? Por quê? Ela lutou para encontrar as palavras, para organizar os pensamentos que se atropelavam na mente dela. Porque é impossível. Porque nossos mundos são diferentes. Por quê? Porque você tem medo, completou ele, voz baixa. Medo do que sente. Medo de se entregar. Medo de que isso seja real. Lágrimas queimaram nos olhos dela. Tenho medo de ser destruída. A expressão dele suavizou. Apenas um pouco. Apenas o suficiente para Samira ver a humanidade por baixo da armadura de poder. Eu nunca te machucaria. Não pode prometer isso. Posso. E prometo. Ele ergueu a mão, hesitando por um segundo antes de tocar o rosto dela. O toque foi gentil, quase reverente. Samira, eu. Um barulho no corredor os interrompeu. Malik recuou imediatamente, máscara fria voltando ao lugar. E Samira aproveitou o momento para fugir, correndo da biblioteca como se demônios a perseguissem. Porque talvez estivessem. Os demônios do desejo. Do amor impossível. Da esperança perigosa que se recusava a morrer. Foi numa noite, depois de um dia particularmente longo, que Samira tomou uma decisão. Uma decisão impulsiva, perigosa, completamente louca. Ela ia confessar. Ia dizer a Malik o que sentia. Mesmo sabendo que ele era o sheik. Mesmo sabendo que ela era apenas uma empregada. Mesmo sabendo que aquilo podia destruí-la. Mas ela não conseguia mais guardar. O peso dos sentimentos não ditos estava sufocando-a. Estava roubando seu sono, sua paz, sua sanidade. E talvez, apenas talvez, se ela colocasse tudo para fora, conseguiria seguir em frente. Conseguiria aceitar a rejeição e começar a curar o coração despedaçado. Samira esperou até tarde, quando os corredores estavam vazios e o palácio mergulhado em silêncio. Então caminhou até o escritório particular de Malik, coração batendo descompassado, mãos tremendo. Cada passo parecia uma eternidade. Cada batida do coração ecoava nos ouvidos dela como tambores de guerra. Ela ensaiou as palavras 1000 vezes na mente. Excelência, eu preciso confessar algo. Eu sei que é inadequado, mas... Não. Muito formal. Malik, eu me apaixonei por você. Direto demais. Assustador demais. Há algo que preciso dizer, e se não disser agora, nunca vou conseguir. Melhor. Mais honesto. A porta estava entreaberta. Havia luz acesa. Samira respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha, e empurrou a porta. Excelência, eu preciso falar com o senhor. Ela parou. O homem sentado atrás da mesa não era Malik. Era Faisal. Ele ergueu os olhos, surpreso, e então sorriu. Aquele sorriso lento, calculista, que fazia o estômago de Samira revirar. Samira! Que surpresa agradável! Ela hesitou, confusa. O mundo pareceu inclinar-se levemente. Isso não era o que ela tinha planejado. Isso não era como deveria acontecer. Pensei que, onde está o sheik? Malik saiu para uma reunião urgente. Deve voltar apenas amanhã. Faisal se recostou na cadeira, observando-a com interesse predatório. Mas posso ajudar com algo? Samira sentiu o coração afundar. Ela tinha se preparado para aquele momento. Tinha ensaiado as palavras. Tinha reunido cada fragmento de coragem que possuía. E agora Malik nem estava ali. Não, eu volto outro dia. Espere. Faisal se levantou, aproximando-se com aqueles passos lentos que ela já aprenderá a temer. Você parece nervosa. Algo errado. Samira balançou a cabeça, recuando. Não. Tudo bem. Tem certeza? Ele inclinou a cabeça, estudando-a como se ela fosse um quebra-cabeça interessante. Sabe, Samira, você pode confiar em mim. Somos praticamente família. Se há algo que você queira dizer, pode falar. Havia algo na voz dele. Algo suave, convincente.
como mel mascarando veneno. E Samira, exausta, emocionalmente esgotada, com a confissão queimando na garganta e precisando desesperadamente de um escape, sentiu as palavras subirem antes que pudesse contê-las. Eu gosto dele. Faisal piscou. O quê? Do Sheik. Eu gosto dele. As palavras saíram num sussurro desesperado, quebrando a represa que ela tinha construído por semanas. Eu sei que é errado. Sei que não deveria. Mas não consigo evitar. Cada vez que ele olha para mim, eu sinto algo que nunca senti antes. E eu preciso dizer isso a ele. Preciso que ele saiba. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Faisal a encarou por longos segundos. Então, lentamente, o sorriso voltou aos lábios dele. Mas era diferente agora. Frio. Perigoso. Triunfante. Entendo, disse ele, voz suave como seda. Você está apaixonada pelo meu primo. Samira assentiu, sem perceber o veneno naquele olhar. Sem perceber a armadilha que acabará de cair. Bem, continuou Faisal, dando um passo à frente. Acho que você deveria saber de algo. O quê? Malik tem uma noiva. O mundo de Samira parou. O quê? Uma noiva. Prometida desde a infância. Filha de uma família importante. O casamento será anunciado em breve. Faisal fez uma pausa, deixando as palavras afundarem como lâminas. Tudo o que ele fez com você, os olhares, as palavras, a atenção, foi apenas um jogo. Malik gosta de brincar com as empregadas. Faz elas se sentirem especiais. Mas no final, sempre volta para quem realmente importa. Samira sentiu as pernas fraquejarem. Não pode ser verdade. É verdade. Pergunte a qualquer um no palácio. Ele sempre foi assim. Faisal se aproximou mais, voz baixa, cruel, cada palavra escolhida para causar máxima dor. Você realmente achou que ele se importava com você? Uma simples empregada. Você não passa de uma distração, Samira. Nada mais. As lágrimas queimaram nos olhos dela. Samira queria gritar, queria dizer que ele estava mentindo, mas as palavras de Faisal ecoavam nas advertências que ele já havia feito antes. Homens como ele não se importam com pessoas como nós. No final, você é descartável. Samira recuou, tropeçando, lágrimas escorrendo pelo rosto. A sala girava. O chão parecia instável. Tudo o que ela tinha acreditado, tudo o que tinha esperado, desmoronava como castelos de areia diante da maré. Eu preciso ir. E antes que Faisal pudesse dizer mais alguma coisa, ela saiu correndo, atravessando os corredores vazios, sufocando soluços, sentindo o coração despedaçar-se em 1000 pedaços. Quando chegou ao quarto, trancou a porta e desmoronou. Porque ela tinha sido uma idiota. Tinha acreditado nos olhares, nas palavras, na ilusão de que alguém como Malik al-Rashad poderia sentir algo real por alguém como ela. Mas era mentira. Tudo era mentira. E agora, a única coisa que restava era ódio. Ódio por ele. Ódio por si mesma. E ódio por ter acreditado que amor poderia existir num lugar como aquele. Malik voltou no dia seguinte, esperando encontrar Samira como sempre, nervosa, corada, lutando para esconder o que sentia. Ele estava pronto para finalmente derrubar as últimas barreiras entre eles. Pronto para fazê-la admitir o que ele já sabia. Que ela era dele. Mas quando Samira entrou no escritório naquela manhã, algo estava diferente. O olhar dela era frio. Distante. Vazio. Malik franziu a testa, instinto imediatamente alerta. Samira. Excelência. A voz dela era cortante, formal. Ela não olhou para ele. Apenas depositou a bandeja com café sobre a mesa e fez menção de sair. Espere. Ela parou, mas não se virou. Olhe para mim. Samira respirou fundo, então virou-se lentamente. E quando seus olhos encontraram os dele, Malik sentiu algo estranho. Algo que ele não estava acostumado a sentir. Medo. Porque aquele olhar não era o mesmo. Não havia mais admiração. Não havia mais desejo escondido. Não havia mais nada além de raiva. O que aconteceu? Perguntou ele, voz baixa, perigosa. Nada.
Excelência. Posso ir? Não. Malik se levantou, aproximando-se. Algo está errado. Me diga. Samira deu um passo para trás. Não há nada para dizer. Mentira. Ele estava perto demais agora, olhar penetrante. O que aconteceu, Samira? Ela ergueu o queixo, encontrando os olhos dele com uma firmeza que o surpreendeu. Descobri quem você realmente é. Malik congelou. O quê? Descobri que tudo isso, os olhares, as palavras, a atenção, era só um jogo para você. Uma forma de passar o tempo até voltar para sua noiva. O sangue de Malik gelou. Quem te disse isso? Não importa. O que importa é que agora eu sei a verdade. A voz dela tremeu, mas ela não desviou o olhar. Eu não vou mais ser sua distração. Não vou mais deixar você brincar comigo. Samira. Não. Ela deu mais um passo para trás, lágrimas brilhando nos olhos. Você não tem o direito de dizer meu nome assim. Não depois do que fez. Eu não fiz nada, explodiu Malik, voz ecoando pelo escritório. Não tenho noiva. Nunca tive. Quem diabos te disse essa mentira? Samira hesitou, confusão cruzando o rosto dela. Quem foi? Repetiu ele, dando um passo à frente. Diga. Agora. Foi. Ela engoliu em seco. Foi Faisal. Malik sentiu uma fúria cega e assassina explodir dentro dele. Faisal. Claro que era Faisal. Seu primo sempre teve inveja. Sempre quis o que era dele. E agora tinha feito a única coisa que poderia realmente machucá-lo. Tinha afastado Samira. Ele mentiu, disse Malik, voz perigosamente calma. Não tenho noiva. Nunca tive. E o que sinto por você não é um jogo. Samira balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Como posso acreditar em você? Como posso saber que não está mentindo agora? Malik fechou a distância entre eles num movimento rápido, segurando o rosto dela entre as mãos. Samira tentou recuar, mas ele a segurou firme, forçando-a a encará-lo. Porque se fosse mentira, eu não teria passado 2 anos procurando por você. Porque se fosse mentira, eu não teria sentido meu mundo parar quando te vi naquele corredor. Porque se fosse mentira, eu não estaria aqui, implorando para você acreditar em mim. Samira soluçou, corpo tremendo. Eu não sei em quem confiar. Confie em mim. A voz dele era rouca, desesperada. Confie no que você sente. Eu sei que sente, Samira. Sei que luta contra isso todos os dias. Mas pare de lutar. Por favor. Por um momento, Samira quase cedeu. Quase acreditou. Quase se entregou. Mas então lembrou das palavras de Faisal. Lembrou da dor. Lembrou de como se sentiu usada, humilhada, quebrada. E recuou. Não posso, sussurrou ela. Me desculpe, mas não posso. E antes que Malik pudesse detê-la, Samira saiu correndo, deixando-o sozinho, com o coração despedaçado e fúria queimando nas veias. Faisal pagaria por isso. Pagaria caro. Os dias seguintes foram um inferno. Samira evitava Malik sempre que possível. E quando não podia evitar, mantinha a expressão fria, distante, construindo muros cada vez mais altos entre eles. Mas Malik não desistia. Ele a convocava constantemente. Inventava razões para tê-la por perto. E cada vez que ela entrava naquela sala, ele tentava derrubar as defesas dela. Com palavras. Com olhares. Com toques que queimavam e confundiam. Mas Samira resistia. Porque acreditar nele significava se entregar completamente. E ela já havia sido destruída uma vez. Não podia deixar acontecer novamente. Foi durante uma tarde, quando Samira organizava livros na biblioteca, que Malik entrou. Ela sentiu a presença dele antes mesmo de vê-lo. Aquela energia que preenchia qualquer ambiente. Aquele poder que fazia o ar vibrar. Você não pode continuar me evitando para sempre, disse ele, voz ecoando pelo espaço vazio. Samira não respondeu. Continuou organizando os livros, mãos tremendo levemente. Malik se aproximou, passos lentos, deliberados. Samira. Excelência, estou trabalhando.
Esqueça o trabalho. Ele parou atrás dela, tão perto que Samira sentia o calor do corpo dele. Olhe para mim. Não. Samira. Não. Ela se virou abruptamente, olhos brilhando de raiva e dor. Por que não me deixa em paz? Por que continua fazendo isso? Porque você é minha, respondeu ele, voz baixa, intensa. E não vou desistir de você. Samira deu uma risada amarga. Sua. Eu não sou sua. Nunca fui. Mentira. Malik deu um passo à frente, encurralando-a contra a estante. Você sabe que é mentira. Sabe o que há entre nós. Não há nada entre nós, gritou ela, empurrando o peito dele. Mas ele não se moveu. Você é o sheik. Eu sou uma empregada. Não há nada. Então por que está tremendo? Ele segurou o pulso dela, polegar acariciando a pulsação acelerada. Por que seu coração está disparado? Por que você mal consegue respirar quando estou perto? Samira sentiu lágrimas queimarem. Porque eu te odeio. Não. Você me ama. A voz dele era absoluta, devastadora. Tanto quanto eu te amo. O tempo parou. Samira arregalou os olhos, corpo inteiro congelando. Malik segurou o rosto dela, forçando-a a encará-lo. Eu te amo, Samira. Te amei desde o momento em que te vi há 2 anos. Te amei quando pensei que nunca te encontraria novamente. E te amo agora, mesmo quando você tenta me odiar. Não. Samira balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Você está mentindo, está só tentando me manipular. Não estou. Ele encostou a testa na dela, voz rouca. E você sabe disso. No fundo, você sabe. Samira queria acreditar. Deus, como queria acreditar. Mas o medo era maior. O medo de se entregar e ser destruída novamente. Me solta, sussurrou ela. Não. Malik, por favor. Não vou soltar. Nunca vou soltar. Ele acariciou o rosto dela, olhar intenso. Pode lutar o quanto quiser. Pode me odiar, me desafiar, construir todos os muros que conseguir. Mas no final, você vai ser minha. Porque isso é inevitável. Sempre foi. E então, antes que Samira pudesse protestar, Malik se afastou e saiu da biblioteca, deixando-a sozinha, tremendo, com o coração aos pedaços. Porque ele estava certo. Não importava o quanto ela lutasse. Não importava o quanto tentasse odiá-lo. Ela já era dele. Sempre foi. Samira não conseguia mais distinguir o que era real do que era mentira. Cada palavra de Malik ecoava na mente dela, desafiando tudo o que Faisal havia dito. Cada olhar dele desmontava as defesas que ela tentava construir. Cada toque acidental queimava como promessa e ameaça ao mesmo tempo. Ela estava se afogando. E a pior parte era que uma parte dela queria se afogar. Queria acreditar que aquele homem poderoso, perigoso, impossível realmente a amava. Queria se entregar completamente e deixar que ele a consumisse. Mas o medo vencia. O medo de que tudo fosse uma ilusão. De que ela acordasse um dia e descobrisse que era apenas mais uma entre tantas. De que o coração dela se despedaçasse de uma forma que nunca mais pudesse ser consertado. Então ela lutava. Lutava contra ele. Contra si mesma. Contra o amor que sentia e que a assustava mais do que qualquer coisa. Foi durante um jantar formal no palácio que tudo escalou para um ponto perigoso. Samira havia sido designada para servir durante o evento, uma reunião com diplomatas estrangeiros e membros da família real. Ela vestia o uniforme impecável, cabelos presos elegantemente, expressão neutra enquanto circulava entre as mesas com bandejas de champanhe. Malik estava sentado à mesa principal, postura dominante, terno negro impecável, emanando autoridade. Mas seus olhos seguiam Samira por todo o salão. Cada movimento dela. Cada respiração. Como um predador observando sua presa. Samira sentia aquele olhar queimando na pele. Tentava ignorar, tentava se concentrar no trabalho, mas era impossível. A presença dele dominava tudo. Foi quando ela passou perto da mesa dele que Malik falou, voz baixa o suficiente para apenas ela ouvir. Você está linda esta noite. Samira parou, corpo tenso.
Não olhou para ele. Excelência, estou trabalhando. Eu sei. Havia algo perigoso na voz dele. Algo que fazia o estômago dela revirar. Mas isso não muda o fato de que você está linda. E que não consigo tirar os olhos de você. Samira fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Por favor, pare. Por quê? Porque isso não é certo. Porque você está me confundindo. Porque eu não sei mais o que é verdade. Malik se inclinou levemente, voz ainda mais baixa. A verdade é que você é minha. E todos aqui sabem disso. Samira sentiu o sangue ferver. Eu não sou sua. E pare de dizer isso. Prove que não é. O desafio na voz dele era claro. Me diga que não sente nada. Que quando estou perto, seu coração não dispara. Que quando toco em você, não sente como se estivesse pegando fogo. Me diga, Samira. E eu paro. Ela não conseguia. Porque seria mentira. E ambos sabiam. Samira engoliu em seco, erguendo o queixo. O senhor está me humilhando. Malik franziu a testa. O quê? É isso que está fazendo, não é? Me provocando. Me fazendo acreditar em algo que não existe. Tudo isso é só uma forma de me humilhar. De provar que tem poder sobre mim. A expressão de Malik escureceu. Você realmente acredita nisso? O que mais posso acreditar? A voz dela tremeu. Você é o sheik. Eu sou ninguém. Isso não pode ser real. Antes que Malik pudesse responder, Faisal apareceu, sorriso fácil nos lábios. Primo, os embaixadores estão esperando. Malik lançou um olhar mortal para Faisal, mas se levantou. Antes de sair, ele se inclinou perto de Samira, voz rouca, perigosa. Isso não acabou. E então ele se foi, deixando Samira tremendo, com o coração despedaçado e confuso. Mais tarde naquela noite, quando Samira voltava para os aposentos das empregadas, Faisal a interceptou num corredor vazio. Samira! Que noite intensa, não? Ela parou, instintivamente recuando. Estou cansada. Preciso ir. Só um minuto. Ele se aproximou, estudando-a. Percebi a forma como meu primo olha para você. Ainda está insistindo, pelo visto. Samira não respondeu. Você sabe que ele vai se cansar, certo? Faisal inclinou a cabeça, voz suave mas venenosa. Malik sempre foi assim. Persegue, conquista e descarta. É um jogo para ele. E você, minha querida, é o brinquedo do momento. Por que está me dizendo isso? Perguntou Samira, voz cansada. Por que se importa? Porque não gosto de ver pessoas sendo machucadas. E você vai ser machucada, Samira. Inevitavelmente. Ele deu de ombros. Só estou tentando te preparar. Mas havia algo nos olhos dele. Algo frio, calculista. Algo que fazia Samira perceber, tarde demais, que Faisal não estava tentando protegê-la. Estava tentando destruir qualquer chance de felicidade entre ela e Malik. Eu preciso ir, disse ela, desviando dele. Claro. Mas lembre-se do que eu disse. A voz de Faisal ecoou no corredor. No final, você é descartável. Sempre é. Samira correu para o quarto, trancou a porta, e desmoronou. Porque não sabia mais em quem acreditar. Não sabia mais o que era real. E estava cansada de lutar contra algo que talvez nunca tivesse tido chance de vencer. Malik estava no limite. Ele tinha sido paciente. Tinha tentado provar seus sentimentos de todas as formas possíveis. Mas nada funcionava. Samira continuava se afastando, continuava acreditando nas mentiras de Faisal, continuava lutando contra o que havia entre eles. E agora ele estava furioso. Não com ela, mas com a situação. Com Faisal. Consigo mesmo por não ter percebido antes o veneno que seu primo estava espalhando. Foi quando um dos guardas do palácio veio até ele com uma informação que mudou tudo. Excelência, há algo que o senhor precisa saber. Malik ergueu os olhos dos documentos. O quê? É sobre o primo Faisal. E a empregada Samira. O sangue de Malik gelou. Continue. Na noite em que o senhor estava em reunião externa,
Faisal foi visto entrando no seu escritório. A empregada Samira também foi vista entrando pouco depois. Eles conversaram por vários minutos. Quando ela saiu, estava chorando. Malik se levantou lentamente, fúria controlada queimando nas veias. E você está me dizendo isso só agora? Desculpe, Excelência. Achei que fosse apenas uma conversa casual. Mas depois de observar o comportamento de ambos, pensei que deveria informá-lo. Malik dispensou o guarda e imediatamente mandou chamar Faisal. Quando seu primo entrou no escritório, sorriso despreocupado nos lábios, Malik sentiu vontade de destruí-lo ali mesmo. Você mentiu para ela, disse Malik, voz perigosamente calma. Disse que eu tinha uma noiva. Que estava brincando com ela. O sorriso de Faisal vacilou. Eu não sei do que está falando. Não minta para mim. Malik deu a volta na mesa, aproximando-se. Você sabia que ela ia confessar os sentimentos dela. E aproveitou para destruir qualquer chance que tínhamos. Faisal ergueu o queixo, defensivo. E se fiz? Você acha que merece ela? Acha que pode simplesmente pegar o que quer só porque é o sheik? Isso não é sobre poder, rugiu Malik. É sobre amor. Algo que você claramente não entende. Amor. Faisal deu uma risada amarga. Você não sabe amar, Malik. Nunca soube. Só sabe possuir. Controlar. E eu não vou deixar você destruir aquela garota. Você não se importa com ela, disse Malik, voz gélida. Se importasse, não teria mentido. Não teria feito ela me odiar. Você fez isso por inveja. Porque sempre quis o que eu tinha. E agora quer ela. Faisal ficou em silêncio, mas o olhar dele dizia tudo. Malik sentiu uma fúria assassina. Você está banido do palácio. E se chegar perto dela novamente, juro que vai se arrepender. Você não pode. Eu sou o sheik. Posso fazer o que quiser. Agora saia. Antes que eu faça algo de que me arrependa. Faisal saiu, raiva e humilhação queimando nos olhos. Mas Malik não se importava. Ele tinha uma única prioridade agora. Samira. Malik a encontrou na biblioteca, organizando livros como sempre fazia quando precisava pensar. Ela não o viu entrar, continuou trabalhando, perdida nos próprios pensamentos. Samira. Ela congelou, reconhecendo a voz. Virou-se lentamente, encontrando os olhos dele. E pela primeira vez, viu algo diferente ali. Vulnerabilidade. Preciso que você me ouça, disse Malik, dando passos lentos em direção a ela. Sem interromper. Sem fugir. Apenas ouça. Samira assentiu, incapaz de falar. Faisal mentiu para você, começou ele. Não tenho noiva. Nunca tive. Tudo o que ele disse foi para nos separar. Porque ele tem inveja. Porque ele me odeia. E porque ele quer você. Samira sentiu o coração disparar. O quê? Ele quer você, Samira. Sempre quis. Desde o momento em que te viu. E quando percebeu que você sentia algo por mim, fez o possível para destruir isso. Malik parou na frente dela, olhar intenso. Eu o bani do palácio. Ele não vai mais te incomodar. Nunca mais. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Mas como posso saber que está dizendo a verdade? Como posso confiar? Malik segurou o rosto dela entre as mãos, polegar acariciando as lágrimas. Porque eu nunca menti para você. Nunca. Tudo o que disse, cada palavra, cada promessa, foi real. Eu te amo, Samira. E não vou desistir de você. Nunca. Samira soluçou, corpo tremendo. Eu também te amo. Tanto. Mas estava com tanto medo. Eu sei. Ele encostou a testa na dela, voz rouca. Mas não precisa mais ter medo. Porque eu estou aqui. E não vou deixar nada te machucar. Nunca mais. E então, finalmente, Samira cedeu. Ela se entregou completamente, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele, deixando as lágrimas escorrerem livremente. Malik a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. E quando ele a beijou, profundo, desesperado, cheio de promessas,
Samira soube que estava em casa. Finalmente! Os dias seguintes foram como um sonho. Samira não conseguia acreditar que aquilo era real. Que Malik realmente a amava. Que tudo o que Faisal havia dito era mentira. Mas cada vez que Malik a olhava, cada vez que ele a tocava, cada vez que ele sussurrava palavras de amor, Samira sentia a verdade. Ela era amada. Profundamente, intensamente, completamente amada. Malik não escondia mais o que sentia. Ele a mantinha perto durante reuniões, segurava a mão dela quando estavam sozinhos, a beijava sempre que tinha oportunidade. E todos no palácio sabiam. Sabiam que a empregada Samira Nazir não era apenas uma empregada. Era a mulher do sheik. Mas nem tudo era perfeito. Faisal não aceitou o banimento silenciosamente. Ele espalhou rumores, tentou manchar a reputação de Samira, fez o possível para virar o Conselho Real contra ela. Ela é apenas uma empregada, dizia ele aos membros mais conservadores. Não tem linhagem. Não tem sangue real. Malik está cometendo um erro que vai custar caro ao país. Alguns concordaram. Outros permaneceram neutros. Mas houve aqueles que defenderam Samira. Porque viram a forma como ela tratava as pessoas. A forma como era gentil, inteligente, forte. A forma como Malik mudou desde que ela entrou na vida dele, mais humano, mais compassivo, mais vivo. Quando Malik soube dos rumores, sua fúria foi implacável. Ele convocou uma reunião emergencial com o Conselho Real, Samira ao seu lado. Ouvi os comentários, começou ele, voz ecoando pelo grande salão. Ouvi as dúvidas sobre minha escolha. Então deixe-me ser claro, Samira Nazir não é apenas uma empregada. Ela é a mulher que eu amo. A mulher que vou fazer minha esposa. E qualquer um que questione isso está questionando minha autoridade como sheik. O silêncio foi absoluto. Samira segurou a mão dele, coração batendo forte. Ela não tem linhagem real, disse um dos conselheiros mais velhos. Isso vai causar problemas. Ela tem algo mais importante, respondeu Malik, olhando para Samira com uma intensidade que fez o coração dela derreter. Ela tem meu coração. E isso é tudo o que importa. Houve murmúrios. Mas ninguém ousou desafiar diretamente. Porque Malik al-Rashad não era um homem que recuava. Nunca foi. Nunca seria. Mais tarde, quando estavam sozinhos nos aposentos dele, Samira finalmente perguntou o que estava queimando em sua mente. E se eles estiverem certos? E se eu não for boa o suficiente para você? Malik a puxou para perto, segurando o rosto dela. Você é mais do que boa o suficiente. Você é tudo. Mas a família Nazir, meu pai quase foi à falência. E eu já resolvi isso. Ele acariciou os cabelos dela. Paguei todas as dívidas da empresa do seu pai. Ele está livre. E você também. Samira arregalou os olhos. Você fez isso. Fiz. Porque não quero que nada fique entre nós. Nem dívidas, nem obrigações, nem medo. Malik beijou a testa dela. Você fica comigo porque quer, não porque precisa. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu quero. Sempre quis. Então case comigo. A voz dele era firme, absoluta. Não como empregada. Não como obrigação. Mas como minha igual. Como minha rainha. Samira soluçou, assentindo. Sim, eu caso. E quando Malik a beijou, profundo e desesperado, Samira soube que tinha encontrado seu lugar. Não num palácio. Não num título. Mas nos braços dele. Finalmente em casa. A notícia do noivado espalhou-se como fogo pelo país. Alguns celebraram, vendo naquilo uma prova de que o Sheik Malik era um homem de coração, capaz de amar além das convenções. Outros criticaram, dizendo que era um escândalo, uma quebra de tradição, um erro que mancharia a reputação da família real. Mas Malik não se importava. Ele tinha Samira. E isso era tudo o que importava. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente. Samira foi transferida dos aposentos das empregadas para uma suíte luxuosa no ala nobre do palácio. Recebeu vestidos, joias, tudo o que uma futura rainha precisava. Mas ela não se importava com luxos. Importava-se apenas com ele.
com a forma como Malik a olhava todas as manhãs, como se ainda não acreditasse que ela era real, com a forma como ele a segurava à noite, como se tivesse medo de que ela desaparecesse, com a forma como ele a amava, intensamente, possessivamente, mas também com uma ternura que poucos conheciam. Malik al-Rashad era um homem transformado. Ainda era o sheik. Ainda era poderoso, autoritário, implacável quando necessário. Mas agora havia calor nele. Havia compaixão. Havia humanidade. E tudo graças a ela. Foi 3 dias antes do casamento que Faisal fez sua última jogada. Ele invadiu uma reunião do conselho, bêbado e furioso, gritando acusações. Ela é uma manipuladora. Fez lavagem cerebral em vocês. Malik está cego, e vocês também. Os guardas tentaram contê-lo, mas Faisal continuou gritando, desesperado, patético. Malik assistiu em silêncio, expressão fria, vazia. Então se levantou, aproximando-se do primo com passos lentos, deliberados. Você teve tudo, disse Malik, voz baixa mas carregada de poder. Privilégios. Respeito. Posição. E jogou tudo fora por inveja. Por não aceitar que alguém pudesse ser feliz. Faisal cuspiu no chão. Feliz? Você acha que vai ser feliz com ela? Ela vai te destruir. Vai te fazer fraco. Não. Malik sorriu, mas era um sorriso perigoso. Ela me fez forte. Me fez completo. E você nunca vai entender isso. Porque você nunca amou nada além de si mesmo. Ele fez um gesto para os guardas. Tirem ele daqui. E garantam que ele nunca mais ponha os pés neste país. Faisal foi arrastado aos gritos, jurando vingança, mas sua voz desapareceu pelos corredores. E Malik soube que aquele capítulo estava finalmente fechado. O dia do casamento foi deslumbrante. O palácio estava decorado com flores brancas e douradas, tecidos de seda caindo das colunas, velas iluminando cada corredor. Centenas de convidados, dignitários, embaixadores, membros da realeza de outros países, lotavam o grande salão. Mas Malik não via nada disso. Ele via apenas ela. Samira entrou no salão em um vestido branco bordado com fios de ouro, cabelos soltos em ondas suaves, véu delicado flutuando atrás dela. Ela estava nervosa, Malik podia ver nas mãos tremendo levemente, na forma como ela respirava fundo a cada passo. Mas quando os olhos dela encontraram os dele, tudo mudou. O nervosismo desapareceu. A insegurança evaporou. Porque ali, naquele olhar, estava tudo o que ela precisava. Amor. Certeza. Casa. Quando Samira chegou ao altar, Malik segurou as mãos dela, sorrindo de uma forma que fez o coração dela derreter. Você está linda, sussurrou ele. Você também, respondeu ela, sorrindo através das lágrimas. A cerimônia foi tradicional, mas carregada de emoção. Quando chegou a hora dos votos, Malik segurou o rosto de Samira, olhando fundo nos olhos dela. Há 2 anos, eu te vi e meu mundo parou. Procurei por você em todos os lugares. E quando te encontrei novamente, soube que nunca te deixaria ir. Você é minha alma gêmea, Samira. Meu coração. Minha rainha. E prometo te amar, te proteger e te honrar todos os dias da minha vida. Samira chorou, sorrindo. Eu também te procurei, mesmo sem saber. Te vi na TV e senti algo que não conseguia explicar. E agora sei o que era. Era reconhecimento. Era destino. Você é meu lar, Malik. E prometo te amar, te apoiar e caminhar ao seu lado para sempre. Quando se beijaram, o salão explodiu em aplausos. Mas para eles, não havia mais ninguém. Apenas eles dois. Finalmente juntos. Finalmente completos. 6 meses depois. Samira estava no jardim do palácio, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Ela usava um vestido simples de seda, cabelos soltos ao vento, mão descansando suavemente sobre a barriga que começava a crescer. Malik a encontrou ali, como sempre fazia. Envolveu os braços ao redor dela por trás, beijando o pescoço dela suavemente. Como você está se sentindo? Bem, respondeu Samira, sorrindo. Cansada, mas bem. Ele acariciou a barriga dela com ternura. E nosso filho? Forte. Chutou a manhã inteira. Ela riu,
virando-se para encará-lo. Acho que vai puxar você. Malik sorriu, aquele sorriso raro, genuíno, que ele reservava apenas para ela. Espero que puxe você. O mundo precisa de mais bondade. Samira segurou o rosto dele. E de mais força. Como a sua. Eles ficaram ali, abraçados, observando o sol desaparecer no horizonte. Samira pensou em tudo o que tinha passado. Na dor, na confusão, nas mentiras, nas lutas. Mas também pensou no amor. No amor que superou tudo. No amor que transformou um sheik frio em um homem capaz de amar profundamente. No amor que transformou uma empregada assustada em uma rainha confiante. No amor que provou que, às vezes, os encontros mais impossíveis são os mais destinados. Você se arrepende? Perguntou Malik de repente. De tudo o que passou? De como começamos? Samira olhou para ele, olhos brilhando com emoção. Não. Porque tudo aquilo nos trouxe aqui. E eu não trocaria isso por nada. Malik a beijou, profundamente, derramando todo o amor que sentia naquele beijo. Quando se separaram, ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu te procurei por 2 anos, disse ele, voz rouca. E agora que te tenho, nunca vou te deixar ir. Nem eu você, prometeu Samira. E ali, no jardim do palácio, sob o céu pintado de cores, eles ficaram. 2 corações que se encontraram contra todas as probabilidades. 2 almas que se reconheceram através do tempo e da distância. Um amor que começou com um olhar de 5 segundos, e que duraria para sempre. 5 anos depois. O salão do trono estava lotado. Dignitários, embaixadores, membros do conselho, todos esperavam em silêncio respeitoso. Malik estava sentado no trono, postura régia, olhar firme. Mas havia calor ali agora. Humanidade que não existia antes. Ao lado dele, num trono menor mas igualmente majestoso, estava Samira. Rainha Samira al-Rashad. Ela usava uma coroa delicada, vestido azul marinho bordado em ouro, cabelos presos elegantemente. Mas o que mais chamava atenção era o sorriso suave nos lábios, a gentileza nos olhos, a força silenciosa que emanava dela. Ela tinha se tornado a rainha que o país precisava. Compassiva mas firme. Gentil mas implacável quando necessário. Amada pelo povo, respeitada pela nobreza. E ao lado deles, correndo pelos degraus do trono com risadas infantis, estava um menino de 4 anos. Cabelos pretos ondulados, olhos castanho-âmbar, sorriso travesso. Príncipe Zain al-Rashad. Ele tropeçou e Malik o pegou no ar, erguendo-o com facilidade. O menino riu, envolvendo os braços ao redor do pescoço do pai. Devagar, pequeno leão, disse Malik, voz suave de uma forma que ninguém imaginaria possível anos atrás. Samira sorriu, observando os dois, seu marido e seu filho. Seu coração transbordava de gratidão. Porque aquele era o final feliz que ela nunca ousou sonhar. Aquele era o amor que superou todas as barreiras. Aquela era a família que nasceu de um encontro impossível. E enquanto Malik olhava para ela por cima da cabeça do filho, aquele olhar ainda carregava tudo o que sempre carregou. Amor, desejo, posse. Mas agora também carregava algo novo. Paz. Porque ele tinha tudo o que sempre quis. Tinha ela. Tinha o filho deles. Tinha uma família. E isso era mais valioso do que qualquer trono. Samira estendeu a mão, e Malik a segurou, entrelaçando os dedos. E naquele momento, diante de todo o reino, eles não eram sheik e rainha. Eram apenas Malik e Samira. 2 corações que se encontraram. 2 almas que se reconheceram. Um amor que começou com 5 segundos, e que duraria pela eternidade. Fim. E assim termina a história de Malik e Samira, um amor que começou com 5 segundos e durou para sempre. Às vezes, o destino nos surpreende das formas mais inesperadas. E você, acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho? Comenta aqui embaixo o que achou dessa história. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com quem você ama e se inscreve no canal para mais histórias que vão emocionar seu coração. Nos vemos na próxima. Até logo, e que o amor sempre vença. Bye bye.